Boa noite, boa noite, pessoal. Dando seguimento aí nas nossas aulas da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio Castro. Hoje, quem vai falar para nós é o Dr. Bruno Rezende, médico intensivista, horizontal e paliativista lá do nosso Hospital Metropolitano Célio Castro. É importante lembrar os nossos residentes e colegas médicos que são lá de Diamantina que a partir da aula de hoje nós teremos a lista de presença que é obrigatória assinatura aí para poder avaliação lá do Dr. Renan, coordenador do CTI de Diamantina, e para nossa arquivamento aí da auditoria, né, turma, da nossa residência aí no futuro para documentar nossas aulas, tá joia? Peço a todos aí que assinem e os preceptores também lá do Célio de Castro, peço que assinem também, por favor. Obrigado, Bruninho, pela dedicação de sempre aí aos nossos residentes. Vídeos abertos na medida do possível, áudio fechado, por favor. No final a gente abre aí para esclarecimentos. Boa aula para nós. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Como o Luiz disse, eu sou médico lá do Hospital Metropolitano, doutor Célio de Castro. Sou intensivista, trabalho com cuidado paliativo também, sou da equipe de cuidado paliativo lá do hospital, né? Hoje a gente vai falar de um tema aí que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, para começar a falar, né? A pneumonia associada à ventilação mecânica, né, é uma infecção relacionada à assistência à saúde, né, que frequentemente complica o cuidado médico, né, representa até 20% dessas infecções aí adquiridas dentro do hospital, né. Essa taxa esperada para os pacientes que são submetidos a ventilação mecânica, né, são até de 10%, né? Lógico que essa taxa esperada ela vai variar, né, de acordo com o que é o nosso público, né? Uma taxa de 10% para uma CTI, um CTI cirúrgico, por exemplo, de menor complexidade, é algo que talvez não seja aceitável, mas que seja bom ou razoável, né, para um CTI clínico com perfil de pacientes diferentes aí. É, Geralmente, quando a gente tem essa complicação, a gente vai ter um aumento de morbidade, um aumento de mortalidade, né? Logicamente, isso vai cursar com um aumento de custos, né, relacionados ao cuidado, né? Vai aumentar o tempo de internação e, logicamente, aí o sofrimento para o nosso paciente e para os familiares aí que estão sofrendo com seu ente querido ali internado no hospital, né? Então, a gente tem que ter todo o cuidado possível para tentar não só tratar bem, mas principalmente prevenir muito bem esse tipo de complicação, né? Que muitas vezes tem uma carga de culpa aí de quem está provendo assistência à saúde, né? Critério diagnóstico, né? Geralmente é subjetivo, é, são critérios que vão mudando ao longo do tempo, principalmente para estudo, né? É, E, logicamente, isso dificulta muito que você tenha uma homogeneidade ao longo do tempo para estudo aí, né? Para um conhecimento real da prevalência aí dessa complicação, né? Você tem visto que tem tido uma tendência, né, de estabilidade nas últimas décadas aí, dessa complicação relacionada à assistência à saúde. É, então, vocês vão ver que para a gente falar de PAV, né, a gente tem que muito olhar para dentro do hospital, né, que a gente está inserido, né, seja para a gente ver qual que é o melhor tratamento. Espera aí que a patroa chegou aqui, a cachorrinha ficou doida. Para a gente ver qual que é a real prevalência, né, dos agentes etiológicos, né, para a gente ver, né, como é que anda essa taxa, né, ao longo do tempo, né, para pensar nos motivos desse aumento ou redução da incidência
de pneumonia associada à ventilação mecânica e pensar no que a gente vai ter que fazer para melhorar ou manter um bom resultado aí, né, dentro do que é a nossa realidade, né? Então, essa aqui é a nossa taxa aqui do hospital, né? A gente tem mantido uma tendência de melhora, né, nos últimos meses, né, em relação à pneumonia associada à ventilação mecânica. Ao longo do tempo, a gente tem conseguido ficar dentro do que é o nosso objetivo aí. Vamos falar de algumas definições, então, né? Primeira coisa que eu vou falar, o que é uma pneumonia hospitalar, né? É, Logicamente vai ser um quadro aí de sintomas respiratórios, né, associados a sinais infecciosos com uma alteração radiológica que justifique ali, né, que documente uma alteração com preenchimento alveolar aí no pulmão, né? E essa pneumonia, eu vou falar que ela é hospitalar, se ela começa aí além de 48 horas do momento de internação, né? E o paciente ele não pode estar com esse processo, vamos dizer assim, incubado nessas primeiras 48 horas, né? Então, toda pneumonia que ocorre nesse contexto, né? Além das 48 horas, eu vou chamar de pneumonia hospitalar, né? Logicamente, toda pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Assim, ela vai ser uma pneumonia hospitalar, né? É, Essa pneumonia, para eu falar que ela é associada à ventilação mecânica, ela vai ter que ocorrer após 48 horas do momento em que o paciente foi entubado, né? Então, o paciente foi entubado nesse momento aqui, nas primeiras 48 horas eu não chamaria, né, de pneumonia associada à ventilação mecânica. A partir de 48 horas, pneumonia associada à ventilação mecânica, né? E o paciente foi extubado, né? Nas próximas 48 horas, se esse paciente desenvolve um quadro infeccioso que é documentado como uma pneumonia, eu também tenho que chamar isso de uma pneumonia associada à ventilação mecânica, né? A pneumonia associada à ventilação mecânica, né, ela vai se dividir aí entre precoce e tardia, né? Logicamente aqui, né, ficou um pouco equivocado o slide, né? Nesse momento aqui eu não chamaria de PAV, né? Mas a PAV ela seria precoce, né? Se ela ocorresse nos primeiros 5 dias da intubação orotraqueal, né? Então aí do segundo ao terceiro dia de pneumonia associada à ventilação mecânica, PAV precoce, né? Após o quinto dia, uma PAV tardia, né? Isso vai ter algum impacto, assim, no, no, na prevalência aí de germes MDR, né? Quanto mais tardio, né, a pneumonia associada à ventilação mecânica aí, maior a chance de eu ter germe MDR associado, né? Nesse início aqui, né, em especial se eu, na PAF precoce, né, em especial se eu não tenho fator de risco para ocorrência de germe MDR, né? O perfil o perfil etiológico, né, assim como o perfil de sensibilidade, ele vai tender a ser um pouco mais tranquilo, né? Mas o ideal é que, independente do ponto que eu esteja aqui em relação à PAV precoce ou PAV tardia, que eu conheça meus agentes etiológicos, que eu conheça o meu perfil de sensibilidade para eu definir qual vai ser o meu melhor tratamento aí. Então, eu acabei adiantando um pouquinho, né, falando de resistência antimicrobiana, né, é, é uma infecção relacionada à assistência de saúde, né, e que geralmente eu vou ter um perfil de sensibilidade ruim, né, com quase nenhum, com uma tendência de resistência aí a mais de uma classe de antimicrobiano, né, então é um problema de saúde que leva a essa morbidade, que leva a essa mortalidade, leva a esses custos, também por conta dessa tendência aí desse perfil de resistência maior, né, que traria maior dificuldade para o tratamento, né? Então, mais do que nunca, sim, prevenir uma infecção para tentar não ficar exposto a isso tudo, né? De extrema importância aí no nosso dia a dia. Falar um pouquinho
de patogênese, né? É, é importante a gente ter esse olhar, né, e tentar ter essa percepção de como o paciente vai começar a desenvolver uma pneumonia associada à ventilação mecânica, exatamente para eu entender como é que vai ser toda essa dinâmica minha num dia a dia para eu tratar, para eu prevenir uma pneumonia, né, no paciente que está comigo dentro da terapia intensiva. O paciente, então, depois de entubado, né, ele pode ter a via aérea inferior colonizada, né, por uma contaminação de um material médico, né? Então, de extrema importância a atenção à precaução de contato, de extrema importância a observação de algo tão básico e elementar como uma higiene da mão adequada e que a gente faz mal demais no nosso dia a dia aí, geralmente independente do hospital. É, o paciente, então, depois de entubado, né, muitas vezes ele vai estar ali sedado, né, muitas vezes em condições associadas que vão tender a ter colonização, por exemplo, do trato gastrointestinal, né, essa colonização do trato gastrointestinal, né, o paciente acaba tendo, ao longo do tempo, uma tendência ao refluxo gastroesofágico, né, seja por sedação, pela própria condição de doença, com ilho, né, e esse refluxo acaba gerando a aspiração aqui para as vias aéreas e colonização também da via aérea inferior, né, colonização do trato orofaríngeo também, né, então a importância de eu ter a atenção para uma higiene oral bem feita para tentar diminuir essa carga de colonização aí nas vias aéreas inferiores e, por consequência, tentar evitar também esse refluxo e essa colonização da via aérea inferior, né? Então, olhando para patogênese aí, né, a gente vai entender muito do que vai ser o nosso dia a dia, né, do que vai ser a construção de um pacote de prevenção de PAV. E nesse momento, então, que o paciente ele está nessa tendência de estar frágil, de estar no momento em que a imunidade pode estar deprimida pelo adoecimento ou por uma condição de base, né? Ele vai estar, a gente vai ter que contrabalançar isso contra fatores bacterianos mesmo, né? De virulência, de exposição, né? E nesse momento a balança está para o lado da virulência, né? Então, isso vai acabar fazendo com que o paciente desenvolva, né, a infecção, e o nosso trabalho vai ser de evitar e tratar essa complicação aí quando ela acontecer. Em relação à microbiologia, geralmente a gente vai ter os bastonetes negativos, né, em especial das famílias da enterobactérias, né, os copos gram-positivos, né? E cada hospital, né? Cada local vai ter um padrão de prevalência, né? Para esses agentes etiológicos, né? Então, aqui, copo gram-positivo, né? Staphylococcus aureus, principalmente, Pseudomonas, Klebsiella, né? Outros bastonites gram-negativos da família das enterobactérias, acineto, né? Então, a gente tem que ter atenção para qual que vai ser o perfil etiológico que nosso paciente vai tá exposto, né? É, em relação a além da gente ter essa noção dos agentes etiológicos, né, num primeiro momento, para a gente escolher também o nosso esquema empírico, né, a gente tem que ter uma atenção direcionada, né, para fatores de risco associados à resistência de droga presentes, né, exemplo, né,
o uso de antibiótico intravenoso nos últimos 90 dias, né? O tempo mais prolongado de internação, o paciente que desenvolve uma PAV depois de 15 dias de internação, logicamente ele vai ter um risco maior para germe MDR do que um paciente que está ali tendo uma PAV logo no início de uma internação hospitalar. Né? Então, observar a presença ou não desses fatores de risco, né, que a gente pode até consultar mesmo, né, no momento que a gente estiver tomando a decisão de uma terapia empírica, né, de um tratamento, ele é de extrema importância, né? É algo que é necessário aí, dia a dia. É, outra coisa que a gente tem que prestar atenção vai ser a diferença dos fatores do hospedeiro, né, e na flora hospitalar, né? Um, um paciente, né, que está internando ali por conta de uma cirurgia eletiva, né, que vai fazer uma grande cirurgia cardíaca, por exemplo, né, e fazer um pós-operatório na terapia intensiva, né, logicamente ele vai ter um comportamento totalmente diferente, né, do que um paciente que se interna por uma questão clínica, né, com a sua homeostase toda perturbada, aí, né. Logicamente, a flora hospitalar, a gente tem que conhecer, né, e diferenciar, né, o meu perfil aqui em Belo Horizonte vai ser diferente do perfil lá em Diamantina, né, dentro de um mesmo hospital, né, eu vou ter diferença também, né, se a gente fizesse lá um CTI cirúrgico no 8º andar lá do Metropolitano do Dr. Célio de Castro, que só entrasse pós-operatório, esse perfil de etiológico, né, e de resistência iria ser totalmente diferente também, né? Então a gente tem que prestar atenção a isso, né? Mais uma vez, né? Atenção aos fatores de risco de multidroga resistência, né? Os mais importantes, a hospitalização prolongada e os recentes antimicrobianos, né? E é essencial que, mais uma vez, né, cada nosocômico conheça o seu perfil de sensibilidade, né? Então, falando um pouquinho do nosso perfil, né? Não é para ficar citando, né? Mas é para mostrar que para eu é, entender, né, o que é o meu esquema empírico, né? Eu vou ter que ter essa pesquisa ao longo do tempo, né? Que não está aqui de maio de 2021, abril de 2022, qual foi a frequência de cada agente etiológico quando a gente documentou uma pneumonia associada aí à ventilação mecânica. Em relação ao diagnóstico, né, aparentemente é algo simples de ser feito, né? Ali eu vou pegar um quadro clínico sugestivo, né? Um paciente que tem uma alteração na troca respiratória ali, né? Que passa a precisar de um FO2 maior, que muda o aspecto de secreção e passa a ter um, um- uma secreção aumentada e com características de purulência mesmo, né? Com febre, com leucocitose, com disfunção orgânica, né? Somo a isso aí uma alteração radiológica, né? Com um infiltrado pulmonar novo ou que está aumentando ao longo do tempo, né? E para confirmar uma confirmação microbiológica, né? Com uma amostra preferencialmente quantitativa, né? De aspirado endotraqueal, mostrando um germe patogênico, sabidamente patogênico aí ao pulmão e com um maior que 10 maior ou igual a 10 a sexta unidades formadoras de colônia, né? Então, aparentemente é fácil, né? Mas na realidade isso muitas vezes é complexo, a gente acaba dando diagnóstico de maneira retrospectiva, né? E é sim desafiador. Às vezes a gente trata de maneira empírica e sem ter muita certeza aí de que de fato a gente teve diante de uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, na prática, às vezes a gente vai ter a dificuldade, né? Mas o que a gente tem que pesquisar é exatamente isso: o quadro clínico com uma alteração radiológica no primeiro momento,
né? E aí, num segundo momento, a gente vai ter a confirmação microbiológica nos casos em que a gente tiver o grau de certeza aí para falar que foi uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, né, em relação à evidência de origem infecciosa, né, vai ser febre, expectoração purulenta, leucocitose, um declínio na oxigenação, um, esse quadro clínico, mais uma vez, somado a infiltrado pulmonar novo ou progressivo, né? E aí, independente da combinação que eu faça aqui, geralmente eu vou ter uma sensibilidade e uma especificidade baixa, né? Então, eu posso ter um quadro que sugere, mas que na realidade não vai ser uma PAV, ou que eu tenha a PAV e acabe não detectando, né? Ainda fazendo a pesquisa, né, microbiológica, né, com culturas de secreção respiratória, ainda assim eu posso ter falso negativo e positivo. É, Aí, principalmente para a questão de estudos, né, para avaliação por serviço de controle de infecção hospitalar, né, a gente tem as definições do CDC, né? Ele faz a seguinte descrição, né? Ele vai primeiro falar de uma condição que se associa à ventilação mecânica. O que que é isso, né? Eu vou ter uma piora respiratória sustentada por 2 dias, né? E após 2 dias de estabilidade, né? Geralmente com uma piora de troca, né? Com aumento de PIP, aumento de FO2, né? Isso pode ter múltiplas causas, né? Pode ser uma TEP, pode ser um infarto, pode ser SARA, né? E pode ser pneumonia associada à ventilação mecânica, pode ser que essa condição associada à ventilação mecânica ela esteja associada a um quadro infeccioso, né? Então, geralmente eu vou ter associado então a essa piora de troca, né? Esse aumento de demanda de, é, de parâmetro em ventilação mecânica, né, associada a um quadro de hipotermia e febre, ou leucocitose e leucopenia, e que eu acabe demandando aí um início de antimicrobiano, né? Então, isso vai ser uma condição infecciosa associada à ventilação mecânica, né? Que pode ser pulmonar ou não, né? Não necessariamente isso daqui vai ser uma PAV, né? Se eu tenho esse quadro infeccioso associado à ventilação mecânica, né? Que se associa à secreção purulenta, né? Na coleta da secreção respiratória, né? Ou que tenha uma cultura pulmonar qualitativa patogênica, né? Eu vou saber só, não, cresceu uma Klebsiella, não sei quantas unidades formadoras de colônia eu tenho, né? E eu vou ter uma pneumonia associada à ventilação mecânica possível, né? Ou então, se eu tenho essa condição associada à ventilação mecânica infecciosa, né? Com secreção purulenta, né? E eu tenho uma cultura pulmonar quantitativa patogênica, né? Ou seja, eu sei qual que foi o germe, né? E que foi uma quantidade maior que, dependendo vai ter essa quantidade, né? Vai depender do tipo da maneira como eu colhi, né, esse espécime, né, se for aspirado endotraqueal, né, maior que 10 a quinta, né, eu vou ter uma pneumonia associada à ventilação mecânica provável. Uma outra maneira, né, que hoje a gente não usa mais, assim, como um jeito de dar diagnóstico, né, aliás, não usa mais, né, não faz diferença eu usar o CEPIS ou usar só um, um, características clínicas mesmo para dar o diagnóstico, né, de pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Mas o CEPIS ele é interessante exatamente para a gente ter esse olhar, né, de pensar que tem que ter um quadro infeccioso, né, que tem que ter secreção pulmonar,
né? Com purulência, né? Que tem que ter uma piora de oxigenação, né? Que vai ter que ter uma alteração radiológica, né? E que isso vai estar ou não associado aí com o crescimento de um germe sabidamente patogênico aí em cultura, né? Então, se o CEPIS, né, se eu pontuar e o paciente tiver mais que 6, eu estou diante de um paciente que pode ter pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Mas também a sensibilidade e a especificidade deles não são boas assim, não, né? A gente usa no dia a dia mesmo as características clínicas de PAV, né, pelo menos na beira de leito, para esse manejo. A procalcitonina é, ela vai aumentar, né, com uma condição inflamatória, né, no caso, uma condição inflamatória por uma infecção pulmonar, né, ela não vai ser usada para diagnóstico, tá? Não adianta usar a procalcitonina para diagnóstico e para definir início de tratamento para pneumonia associada à ventilação mecânica, tá? Ela pode dar informação prognóstica, né? Quanto maior o título, né, a concentração de procalcitonina aí, a tendência é que eu tenha um quadro mais grave, tá? Então, não serve para diagnóstico, não serve para iniciar tratamento, mas serve para informar prognóstico, né? E serve também para descalonar, a gente vai falar para frente. Escalonar e suspender, na realidade, serve para suspender. Em relação à pesquisa microbiológica, né? É, a hemocultura, né, tem que ser colhida, né, mesmo sabendo que vai estar positivo em 15% só dos pacientes, né? É, mas na condição de sepse, lembrar dos tempos, né? Lembrar de colher rápido, né? Em até 30 minutos o par de hemocultura, né? 2 sítios, né? Separados de 10 minutos em cada coleta, né? E o mais breve possível. É, a sensibilidade é baixa, né? Mais uma vez, só 15%, mas se dá positivo, né? Isso também me fala um pouco de informação prognóstica, né? Está associada a maior mortalidade. Além disso, né, como muitas vezes a gente começa um tratamento, né, infeccioso sem saber muito da onde vai ser o foco, né? Isso vai também vai fazer parte de investigação aí, por exemplo, de uma infecção de corrente sanguínea. Então, mais uma vez, né, ainda que eu pense que é PAV, né, e que a sensibilidade é baixa, né, e não justifica não pedir por causa disso, porque aí eu perco a oportunidade de um diagnóstico diferencial, né? Uma vez que o achado, ele também, os achados, né, mesmo que sejam mais característicos assim, eles não são tão específicos, tá? E sempre coletar, logicamente, antes do início ou troca de antimicrobiano. A coleta de cultura de secreção pulmonar, né, logicamente, vai ser por método invasivo ou não invasivo, né, no nosso dia a dia. A gente vai lançar a mão, na maioria das vezes, né, do não invasivo é suficiente, mas o mais invasivo, a gente tem que saber que às vezes ele vai ter maior rendimento, né? Não vai mudar desfecho, mas é, ele pode me dar outras informações, né? Por exemplo, se eu fizer uma fibrobroncoscopia pensando em um diagnóstico diferencial, né? No imunossuprimido, ele tem uma importância maior, né, para isso, né? Às vezes o diagnóstico específico no imunossuprimido ele vai ter um impacto maior, né? E com isso você ser mais invasivo, você pode ter um efeito positivo, sim, né? Como você vai ter um rendimento melhor, logicamente você vai racionalizar mais antibiótico, né? Então, se tiver negativo, você vai ter mais segurança para suspender, né? Um esquema, né? Mas tem que saber essas diferenças para você tomar decisão no dia a dia se você vai lançar a mão ou não de um método mais invasivo, né? Os métodos menos invasivos, né? Você não vai mudar desfecho, mais uma vez, é mais precoce, né? Logicamente, não tem tanta demanda de profissional, né? No dia a dia, é, qualquer profissional que seja treinado, aí, né? Habitualmente a gente faz com a fisioterapia, né? Mas nós mesmos podemos colher, né? Menor risco para o paciente, né? Mas logicamente é mais falho aí e mais uma vez, para imunossuprimido talvez não seja o ideal.
a preferir sempre a cultura quantitativa, né? Os limites vão incluir, né? Quando você tem um aspirado endotraqueal maior ou igual a 1 milhão de unidades formadoras de colônias, né? Maior ou igual a 10 à sexta. O broncoscópio hominobal, né? Se não, como protege ali de contaminação na via aérea superior, né? Você pode ter uma menor quantidade de unidades formadoras de colônia para considerar como infecção e não como só colonização, né? E o esfregado protegido, né? Mais específico ainda, né? 10 a terceira unidades formadoras de colônia. Então, vou juntar essa história toda para eu confirmar o diagnóstico, né? Tem um germe patogênico, né? O quadro clínico foi típico. Comecei antibiótico, o paciente melhorou, né? Aí provavelmente eu estou diante de uma PAV mesmo, né? Eu estou diante de um quadro que é típico. O germe ele é sabidamente patogênico, está identificado ali. O paciente não melhorou, tá? Então, uma coisa que é importante demais é sempre lembrar que pode ter complicação, né? E às vezes eu vou precisar de exame de imagem mais específico, uma tomografia, para pesquisar essa complicação, né? O que a gente vê no dia a dia muitas vezes é que a gente se depara com o paciente que está ali, né? Com germe coberto, né? Que tem um quadro típico, o paciente não está melhorando, a gente vai lá e já escalona o antibiótico, né? Às vezes vai precisar de escalonar mesmo, né? Mas escalona o antibiótico e não pensa em complicação, né? Não olha para a possibilidade de alguma complicação que vai demandar, às vezes, um tratamento cirúrgico, né? E não pesquisa, né? Então tem que lembrar de pesquisar, né? E, logicamente, diante desse quadro, sempre questionar se é PAV mesmo, né? Lembrando da falta de especificidade, né? E pesquisar outro foco de infecção também, tá? O paciente melhora, né? Você teve uma dúvida se não era PAV, né? O paciente ficou ali, fez um evento associado à ventilação mecânica, piorou troca, acabou começando antibiótico ali, não estava tão característico como um quadro infeccioso. Colheu cultura, o paciente melhorou rápido, a cultura veio negativa, a PAV improvável, né? Então, lembrar de suspender antibiótico. Nada de errado de começar antibiótico numa situação dessa. O errado, na minha opinião, é não suspender, se o paciente tem baixa probabilidade. E o paciente não melhora culturas negativas, aí é individualizar e pesquisar diagnóstico diferencial, né? Em números, né? Então, a gente vai ter que, de fato, debruçar sobre o caso, né? E pensar em alguma condição outra aí que possa estar justificando o meu quadro, né? Uma PEP, né? Uma pneumonia de organização criptogênica, né? Então, tem que ser pensado. Para diagnóstico diferencial, às vezes a gente vai precisar de biópsia pulmonar, tá? Aí, nessa situação, né, a pesquisa de câncer, pneumonia de organização criptogênica, alguma pneumonia intersticial, vasculite, né? Pesquisa de germe de crescimento mais fastidioso, né, que às vezes vai precisar da biópsia pulmonar mesmo para ser achado ali, né? Então, não é para todo mundo, logicamente, mas quando você estiver diante de um quadro, né, que te exige um diagnóstico diferencial, aí pensar se não tem a necessidade aí da biópsia pulmonar e discutir em equipe. Começando a falar um pouquinho aí sobre tratamento, né? Logicamente, ele tem que contemplar o copo gram-positivo, né? Principalmente estafilococo aureus, né? Se vai ser MRSA ou não, se vai ser um aureus oxassensível, vai depender do conhecimento do seu perfil etiológico, né? E da gravidade do paciente também. Às vezes, por estar numa condição grave, você fica com medo, né? De não ter a cobertura para o aureus oxarresistente, né? Então, mas, enfim, lembrar que tem que ter essa cobertura, tá? Pseudomonas e outros BGNs, né? Como é que eu vou escolher meu esquema empírico, né? Ele vai estar baseado no que é a minha, o meu padrão microbiológico, o que é o meu padrão de, anti, de, anti, de antibiograma diante desse
padrão microbiológico, né? E geralmente ele é adequado, né, para eu ter aí uma cobertura de pelo menos 95% dos pacientes que é, dentro do que é a minha do que dentro do que é como é que são os meus patógenos conhecidos aí, tá? Então, para eu escolher um esquema empírico, né, eu tenho que ter cobertura de pelo menos 95% desses agentes etiológicos e do meu e do antibiograma relacionado aí com esses agentes. Aqui é um dado nosso, né? Mostrando exatamente, né, especificamente para pneumonias aí que tem entre 0 e 7 dias de início de internação hospitalar, os nossos agentes mais frequentes, né, e qual que é o perfil de sensibilidade, né? Então, uma pneumonia geralmente mais no início da internação, o nosso perfil de sensibilidade ele é até relativamente tranquilo, né? Mas tem que cobrir isso tudo, né? Tem que, se fosse um perfil pior, né? Aqui eu não coloquei especificamente o de pacientes com internação mais prolongada, né? Mas aí tem que ser esquema amplo mesmo e com essa cobertura aí, para garantir o tratamento de todos esses agentes aí, né? A gente não sabe qual que vai ser o agente que vai crescer lá na cultura, mas tem que estar coberto pelo meu esquema empírico, né? Não vou ficar citando, né, a cada esquema empírico aqui, né, mas isso aqui foi construído baseado nisso, né? Eu sei qual que é o meu agente etiológico, né? Sei qual que é o meu perfil de sensibilidade entre 0 a 7 dias e isso fez com que o esquema empírico, né, eleito em conjunto, né, por nós da terapia intensiva, né, e pelo serviço de controle de infecção hospitalar do hospital, foi constituído esse esquema empírico aqui, né, com as especificidades e observações pertinentes, né, para cada tipo de paciente, né. É importante que isso esteja disponível aí para o plantonista tomar essa decisão aí, né, às vezes ele vem de maneira mais pontual no serviço, né? E isso tem que estar bem disponível dentro das unidades aí para que seja escolhido o melhor esquema, né? E a gente conseguiu fazer toda essa diferenciação, né, de 2 a 7 dias, com um fator de risco, sem fator de risco, dependendo da gravidade do paciente, se já é uma PAV mais tardia, né? Isso tudo está descrito. Acredito que a bateria do notebook do nosso professor Bruno deve ter descarregado bem no finalzinho da apresentação dele, né? Vamos ver se ele consegue voltar aí para conectar, mas enquanto isso nós vamos conversando, dando sequência aí, alguns pontos muito importantes, né? O Bruno citou aí o diagnóstico, né? Como identificar fatores que podem associar precipitar, vamos falar assim, a infecção de dita pneumonia associada à ventilação mecânica. Caiu aqui, meu outro computador desligou aqui, só um minutinho. Não, a gente está sabendo. O senhor mexendo com o computador, em Resende Costa, deve ser aquela tomada de dois pinos e um reto no meio lá, aquele negócio americano lá. Mas eu como estava falando, aqui, Bruno, você, a hora que achar o slide aí, até você achar, estava falando com os meninos aí da importância da prevenção, né, da pneumonia associada à ventilação mecânica, assim como os outros fatores de condições adquiridas dentro da terapia intensiva, principalmente, né? Conseguiu achar aí, Bruninho, onde qual é o Consegui. slide? Você já estava lá no tratamento, já lá no final. Tava lá na frente, lá. É só esperar o Bruninho retomar aí, a gente volta a falar aí sobre esse processo todo de prevenção aí, que é muito importante. Vai lá, Bruninho. Bora lá. Enfim, é,
Então, comecei meu esquema empírico, né? Até 48 a 72 horas ali, eu vou ter o, o, vou poder ter, né? Às vezes, um germe identificado, né? Um perfil de sensibilidade descrito, né? E eu tenho que escalonar, né? Eu tenho que dirigir esse tratamento, né? Para o que é o germe que eu achei, né? Isso reduz pressão seletiva, né? Logicamente reduz resistência antimicrobiana, né? Reduz taxas de outras infecções nosocomiais aí, né? Colite pseudomembranosa, né? Outros germes com perfil de sensibilidade pior e mais difícil de tratamento, né? Logicamente, se eu estou escalonando, eu acabo tendo um menor gasto, né, com antimicrobiano, né? E o mais importante, né, não aumenta a mortalidade ou prolonga tempo de internação, e não prolonga tempo de internação hospitalar, né? Então, é boa prática mesmo, né? E eu tenho que fazer esse esforço de escalonar e guiar o mais breve possível, se eu tenho cultura disponível e se eu julgo que é seguro para o paciente ali, né? Se eu estou seguro de que essa cultura, de fato, vai direcionar o melhor tratamento para o meu paciente. Em relação a tempo de tratamento, né? 7 dias habitualmente são suficientes para finalizar, tá? Para tratar. Logicamente, eu vou ter que individualizar, né? O paciente ele ficou grave demais, é imunocomprometido, né? Vou ter que, às vezes, pensar num tempo de antimicrobiano diferente, né? Esse paciente teve complicações, uma infecção metastática, né? Fez empiema, abscesso pulmonar, vou precisar de mais tempo, né? Então, é, eu tenho que individualizar, mas o habitual é 7 dias de tratamento, tá? Completos. Em relação ao tempo de tratamento também, né? Eu posso usar a procalcitonina como uma segurança a mais, né? Ali monitorar o nível de procalcitonina ao longo do tratamento e se o paciente está melhorando clinicamente, né? E teve uma queda de procalcitonina ali, né? Está abaixo de 0,25 ou já caiu mais que 80% do que foi o pico, né? Isso me dá também uma segurança a mais para eu suspender o meu antimicrobiano e às vezes antes, ainda que eu não tenha completado 7 dias de tratamento. E mais uma vez, assim, né? A gente já falou um pouco ao longo da apresentação, mas prevenir nessa situação é o ideal, né? Geralmente, a gente lida com pacientes que estão frágeis, né? O nosso perfil de paciente aqui no hospital são de pacientes muito graves, né? Pacientes já com multimorbidade, né? Uma taxa de pacientes que têm indicação de assistência paliativa, e de avaliação de proporcionalidade de cuidado logo na admissão é muito grande, né? Então, é essencial que eu tente prevenir essa infecção, porque além dos custos, né, além da piora dos nossos números, né, a gente acaba é, é, lidando com um sofrimento grande aí por parte do paciente, dos familiares aí diante de uma infecção associada à assistência à saúde aí, né? Mais uma vez, né? Lavar as mãos nos 5 momentos, né? Antes de contato com o paciente, antes de realizar um procedimento, após a exposição ao fluido corporal, após o contato com o paciente, após o contato com áreas próximas do paciente, né? Uma coisa tão simples e que aqui lá o quadro lá da UTI 7, né? Que eu sou horizontal, é como eu estou passando vergonha. Olha só, ao longo dos últimos 12 meses foi muito ruim o resultado, né? A gente não teve uma atenção adequada à higiene aí correta das mãos, né? Infelizmente, isso é uma realidade em vários hospitais, né? A gente culturalmente é descuidado com isso, mas isso tem que mudar, né? Em especial para os meninos novos aí que não tem cabelo branco ainda, é, tem que ter essa atenção desde já, né? E a gente tem que criar vergonha na cara também. O Luigi com os cabelos tudo branco tem que ficar vermelho nesse momento aí, né, Luigi?
Como sempre, né, Bruninho? É difícil. Pacote de prevenção, né, de PAV, então, o bando ele vai exatamente olhar coisas que a gente sabe que tem um impacto, né? Pensando lá na fisiopatologia, eu tenho que prevenir aspiração, né? Então, para isso, eu ter a cabeceira elevada, para evitar o refluxo gastroesofágico, né? E evitar que esse conteúdo estomacal colonizado não chegue ali à via aérea superior e que seja aspirado, né? Caindo na via aérea inferior e gerando pneumonia, né? Isso, se eu elevar a cabeceira, isso reduz, né? Então, a tensão, né? É uma coisa tão simples, né? Cabeceira elevada, 30 a 45 graus, se não tiver contraindicação para cabeceira elevada, né? E é uma coisa que é de todo mundo, né? Não adianta eu chegar lá e xingar o técnico. Eu passei na frente do box lá, né? Vi que estava com a cabeceira abaixo, não fui lá e só, logicamente, higienizei as mãos antes, fui lá, levantei a cabeceira, né? Uma coisa que tem que ser de todo mundo, assim, para que o paciente fique a maior parte do tempo protegido contra isso, né? É, também, né? Higiene oral efetiva, né? Seja com um dispositivo improvisado, né? Seja com um dispositivo industrializado específico para isso, né? Mas essencial o primordial é que eu tenha a higiene oral feita ao longo do dia inteiro aí para o meu paciente, né? Se ele ficou uma parte do dia que a higiene oral mal feita ali, né? E ficou com a boca suja, ele ficou em risco, né? Então é o tempo todo mesmo. A gente tenta colocar em horários fixos para ter maior adesão, né? Mas tem que pensar que é o tempo todo, tá? A clorexidina é um pouco controverso, né? Tem estudos que falam de redução de risco, né? Tem estudos que falam de aumento de mortalidade, né? Então, tem essa observação, assim, de talvez de que não seja adequado o uso, né? Mas é controverso. O teste de respiração espontânea diário, né? De extrema. Ó, eu tirei um slide aqui, tinha a suspensão de sedação. Aqui também eu devo ter deletado aqui sem querer. Enfim, todos os dias eu tenho que chegar ali e suspender a sedação do meu paciente, tá? Vou tirar a sedação, né? E vou esperar para ver se esse paciente precisa de ficar sedado mesmo, né? Se esse paciente não tem nenhuma contraindicação, a suspensão tem que chegar e tem que desligar logo cedo, né? O paciente, ele não teve desconforto, ok, não precisa da sedação, vamos pensar talvez no teste de respiração espontânea e na extubação, né? Ah, ele teve desconforto, né? Ah, eu faço um bolos e volta no mesmo tanto. Não é assim, né? É, volta na metade da dose, né? Se precisar, às vezes faz resgate, é no mínimo necessário, né? A gente trabalha no 5 e 5, né? Igual para todo mundo, né? A gente liga 5 ml por hora num paciente atleta com 120 quilos e liga 5 ml horas na vovó que pesa 35, né? A gente trabalha errado, né? Habitualmente, né? Trabalha de maneira equivocada, né? Eu gosto muito da sedação pura, né? A gente acaba desistindo às vezes, né? Porque coloca a sedação pura em vez de ligar a um, né? Ali para tentar evitar uma oferta de fluido desnecessário para o paciente, liga a 5. Você chega lá no dia seguinte, está com 10 ml hora de midazolam puro, né? Então, tem que prestar atenção no que está fazendo aí, né? No dia a dia. Não pode ser mecanizado, não, né? Mais uma vez, né, o teste de respiração espontânea diário, né? Além do despertar diário, o teste de respiração espontânea diário, né? Para avaliar a extubação, né? Quanto menos tempo de intubação, menor o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Também para tentar prevenir a aspiração, né? A drenagem de secreção subglótica, né? Tem dispositivos que têm essa drenagem já acoplada, né? Cânulas de traqueostomia, né? Que não vão deixar acumular secreção
na região subglótica aqui acima do balonete, né? E vai facilitar essa aspiração, né? Seja em tubo, seja em cânula de traqueostomia, né? Se a gente não tem isso, né? E ainda que tenha, né? Esse líquido, né? Essa secreção, ela vai estar acumulada aqui acima. Uma das maneiras que tem disso não passar para baixo é estar com a pressão de cuff do balonete aqui adequada, né? Para que não ocorra essa aspiração aqui, pelo menos grosseira, para a via aérea inferior, né? Então, a pressão do balonete de 20 a 30 milímetros de mercúrio, né? E mais uma vez, isso é para todo mundo, né? Não vou esperar a minha fisioterapeuta corrigir, né? Estou ali avaliando o meu paciente, né? Se não está o cufômetro ali, às vezes pelo menos avaliar, viu que está aparentemente com uma pressão baixa, né? Pega o cufômetro, ele está ali disponível dentro da unidade, vai lá e ajusta se tiver que ajustar. O posicionamento correto do circuito, né? Vou até deixar o Luiz feliz aqui. Essa foto foi difícil, Luiz. Ontem eu rodei os 80 leitos, não achei um paciente mal posicionado e com líquido. Não sei se era pelo horário, assim, fiz isso umas 4:30 da tarde, não tinha nenhum, cara. Eu tive que falar com o fisioterapeuta, lá falou, se por acaso você viu algum, tira uma foto para mim, né? Então, consegui a foto, mas eu fiquei feliz porque ontem eu não consegui. Assim, foi legal. Lembrando que a foto aí, meninos da residência, essa é uma foto errada, tá? O Isso. posicionamento, ele colocou o slide de posicionamento correto do circuito, mas esse aí Essa é a foto errada. é o que não deve se acontecer, tá Lá joia? tem um colo aqui, né, que não deveria ter, né, tinha que estar mais alto, né, e aqui a gente não ficou muito boa a foto, mas aqui tem um nível hidroaéreo, ó. Então tem acúmulo de condensado. Isso daqui é errado. Esse paciente ficou não conforme. Aqui, ó, posicionamento adequado do circuito não conforme, circuito livre de conteúdo não conforme, tá? Então, isso aqui, como o Luiz falou, é o errado. E mais uma vez, né? É todo mundo, tá? Não é o quem me passou essa foto que foi o Juliano, eu tirei o nome dele. Não é o Juliano que tem que olhar isso, não. Aqui é o Wagner que está com ele todo dia, que tem que chegar. Passou na frente do leito, viu isso daqui, ó. Vai lá e arruma, tá? Lava a mão, tira o condensado e posiciona direito, levanta a cabeceira, tá? Então, você fica aí, ó, funcionando, estudando para funcionar catéter, estudando para aprender antimicrobiano, estudando para fazer tratamento de choque adequado, ó, mas o que faz diferença mesmo é isso aqui, o impacto de posicionar direito, um circuito, talvez seja muito maior do que tudo isso, todo esse trabalho que você tem que fazer aí para tratar uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Prevenir a colonização do trato gastrointestinal, né? Então, mais uma vez, uso racional de antimicrobianos, né? Uso racional de profilaxia, uso de úlcera de estresse, que é assim, né? Internou, ganhou um omeprazol, né? E aí, ganhou um omeprazol, aumentou o pH gástrico, colonizou o estômago. Não precisava de estar com ele, né? Aí esse paciente acabou piorando ao longo da internação, teve que ser entubado por algum motivo, com trato gastrointestinal colonizado, fez uma PAV. Olha só o seu omeprazol, o que que arrumou, hein? Então, prestar atenção para isso. Nutrição enteral assim que possível, né? Eu sei que, às vezes, um paciente ele pode ter uma translocação bacteriana, né? E fazer uma infecção pulmonar ventilado, né? Então, começar a nutrição enteral para trofismo, evitar translocação, é importante, tá? Então, isso aqui evita infecção também, né? Probiótico, né? Tem dado falando a favor, tem dado falando contra, a princípio a gente não usa, né? Descolonização do trato gastrointestinal, da mesma maneira, tem dado falando a favor, tem dado falando contra, a princípio a gente não usa, não. Então a gente junta esse tanto de coisa que a gente sabe que previne, né, PAV e forma o bando, né, forma o pacote de prevenção, né? Aqui está o da manhã,
né? Mas mais uma vez, né? Isso aqui é para ter um documento, né? Mas só que a gente tem que ter atenção de tentar fazer o paciente ficar assim o tempo todo, né? Ah, arrumou meia hora antes do bando, tá certo, ah, o papel tá lindo, para o doente talvez não esteja bom, não, né? E vai juntar exatamente isso tudo, né? Isso aqui tem que ser discutido diariamente nas nossas corridas de leito, né? Para tentar tratar melhor dos nossos doentes aí. E é isso que eu tinha para falar, deixar a palavra em aberto aí. Se tiver dúvida, o pessoal mais esperto que eu aí responde. Beleza? Ó, Bruninho, uma aula muito completa, muito bacana. Inclusive, já comunica a turminha aí que nós vamos usar essa aula sua como um treinamento para o nosso bando de PAV, que eu acho que quem assistir a sua aula, Bruninho, vai entender a importância que é a prevenção, né? E eu comecei a falar na hora que o senhor desconectou de propósito aí para ir ao banheiro, né? Ele ficou com vergonha de falar e desligou o computador. É um É caganeiro. normal. Lá em Resende Costa eles usam essas táticas aí, os meninos, vocês aprendem também. Eu comecei a falar porque Eu uma esqueci da coisa bateria seria, aqui, eu esqueci que a bateria acaba. De repente, não, pois é, apagou. bateria não dura para sempre, né? Achou que o computador era por fotossíntese também, né? E aí, turminha, é o seguinte, vocês imaginam na corrida de leito, né? Nossa intenção na formação dos nossos residentes é que, mais de uma vez a gente fala isso, que vocês sejam líderes dentro da terapia intensiva, lá cada um na sua cidade, no seu serviço, Deus quiser, todos ficando com a gente aí, mas lembrando que vocês têm que disseminar a informação, né? Quando vai lá na corrida de leito, todo dia que a gente passa, corre e pergunta, e o bando? Aí o responsável pela auditoria do bando simplesmente fala com a gente, conforme. Isso não me interessa, não. Eu quero saber se todos os itens do bando estavam ok e o que não estava ok para me sinalizar, para a gente poder trabalhar com isso, né? Essa é a função do documento que o Bruninho citou bem, né? Não adianta nada estar tudo conforme ali, você vai olhar a incidência de pneumonia está aumentando, então tem alguma coisa errada. E o Bruninho citou aí, né, que rodou nos CTIs e não encontrou o problema, com facilidade, obviamente ele existe, né? Uhum. Mas você viu que tinha um condensado no circuito que você fotografou e não raro, o que que a gente faz? A gente não higieniza a mão, você vai lá e posiciona o circuito. Aí aquela lagoinha que estava ali dentro do circuito vai lá para dentro do pulmão do paciente. Aí nós ajudamos ele, né, a guardar um volume lá dentro e jogou a bactéria toda lá para dentro. Então, atenção a isso, é muito importante isso que o Bruninho falou. E a informação que a Vanessa, nossa coordenadora, me mandou aqui no início da aula, ela está inclusive na corrida de leito agora noturna com o Roberto aí no hospital, é por isso que ela não entrou. É que a nossa taxa de pneumonia associada à ventilação mecânica está em queda, sim. Então, as medidas que a gente está correndo atrás, Bruninho, teve o CTI que a gente dedicou mais atenção até por causa do PROAD, o CPI 6, no mês de julho nós não tivemos nenhuma pneumonia associada à ventilação mecânica. Nenhuma pneumonia. Em 30 dias e não teve menos paciente internado, pelo contrário. Nós estamos fazendo alguns testes de mudança de processo no CPI 6 e deu o sinal que está respondendo. Então, agora, o dever de casa é disseminar isso para nossos 870 leitos CTI que tem no sede de Castro hoje. E isso é importante citar, gente. Processo a gente não muda de uma vez em todos os lugares. A gente tem que fazer testes para poder melhorar o cuidado e dando certo a gente dissemina, dando errado a gente tenta uma forma nova para acertar. E uma coisa que o Bruninho defende muito nas corridas de leito dele, ele fica até mais nervoso e vermelho, ruborizado na hora que fala, é a sedação, gente, né? Como que você vai tirar um paciente da ventilação mecânica se esse paciente está chumbado na sedação? Né? E raramente o paciente dentro da terapia, eu vou repetir para vocês, raramente o paciente dentro da terapia intensiva precisa de sedação. A grande parte deles, a grande maioria, precisa de quê, gente? Nos meus residentes aí, você sabe. De quê, Thaís? Você falou com o áudio fechado aí, meu bem. Precisa de quê? Analgesia. Analgesia. Controle de dor. O paciente não tem que ser sedado, ele tem que estar confortável. Conforto significa não sentir dor.
Eu tenho pavor, igual o Bruninho, de midazolam dentro da terapia intensiva. Eu vou fazer um rastreamento das prescrições de midazolam e se tiver residente nosso prescrevendo midazolam que não for para crise convulsiva, vocês vão tomar midazolam. Combinado? Então, Outra, gente, vocês têm que outra coisa entender também, que... né? Sedação não é só a da veia também, não, né? A gente exagera Exato, e com frequência a gente topa com quetiapina 100 miligramas de 6 em 6 horas e de uma tacada só, né? Assim, começa um neuroléptico, é 100 miligramas de 6 em 6 horas de quetiapina. Metadona, 10 miligramas de 6 em 6 horas, 10 miligramas de 8 em 8 horas, né? Benzodiazepina exato, igual prazolam, pancadão, diazepam, isso também faz diferença, tá? A gente tem que prestar atenção para isso. exato. Não, E aí, não é gente, vocês essa têm que... pancada de uma vez só, não. E uma coisa que acontece muito, muito, né? Como diz o poeta no sertanejo, lá é raro, mas acontece muito, é o fato do paciente estar mal adaptado à ventilação mecânica, por algum motivo. Aí o colega está sentado assistindo Netflix lá no celular, com fone de ouvido. O fisioterapeuta, às vezes, também dá uma chamada lá, fala que precisa de uma sedaçãozinha para poder aspirar o paciente. Aí o que que acontece, né? Aí é um efeito cascata. O médico não levanta para avaliar o paciente, o físico, que é o paciente mais calminho para poder aspirar com tranquilidade, eu vou lá e faço um bolus de midazolam, porque o paciente está agitado. Não, levanta, vai lá do lado do colega da físio. Eu concordo, o paciente tem que estar tranquilo para aspirar mesmo. Pode ser que precise de fazer alguma coisa para ele ficar mais calmo, mas às vezes é um quê? O tubo mal posicionado, às vezes é o paciente que está sentindo dor, não é nem o tubo que está incomodando o paciente está deitado em cima de uma agulha, que eu já vi, né? Aí vai lá e aspira o paciente, tira, não tem secreção, mas está danado, esse paciente que só midazolam, né? E o paciente está com a agulha no popô lá, enfiada lá na nádega dele, sentindo dor. Já, não, já aconteceu, não foi muito tempo, não foi no nosso hospital, não, mas foi em um dos outros que eu trabalho. Então, assim, gente, você tem que olhar o paciente, tem que examinar o paciente. O paciente na ventilação mecânica, ele entende. A maioria deles vai te falar o que está acontecendo. Ele vai te sinalizar, falar não, né? Mas vai te sinalizar. É dor, existe escala para isso, para você, para o paciente te mostrar de 1 a 10, né? Das escalas que a gente tem. Sinaliza para mim, aponta para mim. Contenção física, gente. O paciente está lá querendo coçar o nariz, a gente tortura ele, né? Amarra a mão, porque vocês já tiveram coceira em algum lugar no corpo, vocês não conseguiram coçar, provavelmente, né? Isso incomoda. E daí, se eu fosse o paciente, eu virava de bruços na cama lá e quebrava tudo para poder coçar o nariz. E eu tenho o nariz um pouquinho avantajado, né? Então, vocês têm que entender, gente, que tem que examinar o paciente, tem que olhar o paciente, entender o paciente. Não é sedar o paciente, não, gente, né? Se vocês na corrida de leito forem líderes e chamarem um técnico para participar com vocês, chamar o enfermeiro, chamar o físico, chamar a nutrologia, chamar a psicologia, assistente social, até o senhor Rodrigo, né, que ajuda a gente no material lá, vamos chamar todo mundo para participar. Olha aí, meu paciente. Outra coisa que dói muito no paciente que está entubado. Vocês têm noção o que que a gente pergunta todo dia para os meninos, principalmente os técnicos. Vaguinho, Dani, vocês lembram? Quem participa da corrida de leito lá diariamente? Lesão, gente. Lesão, né? O paciente está com hiperemia sacral, calcâneo, auricular. Dói, dói. Aí o paciente está agitado, o que que a gente faz? Não, faz um pré-sedex aí, não, contém o paciente. A gente vai aliviar a dor dele? Não, mudança de decúbito, que lá alivia a dor é mudança de decúbito. Né? Você está deitado lá na praia, toma uma lá de levinho e deita lá na praia, dorme lá na praia. A hora que você acorda, acorda sem dor nenhuma, não é isso? Não, acorda todo doído, né? Todo doído, porque você ficou na mesma posição lá não sei quantas horas, né? Os meninos estão de férias aí, não, quem está de férias é o soneca. Aí acorda todo dolorido, e aí você imagina um paciente deitado numa cama de terapia intensiva. O Bruninho falou aí, ó, 7 dias na ventilação mecânica, 14 dias na ventilação mecânica, na mesma posição, sem mudar.
Então, gente, tudo que a gente está falando da pneumonia associada à ventilação mecânica, vocês podem expandir para quê? Catéter venoso central, sonda vesical demora, o que mais? Lesão de pressão. Tudo é perguntar. Eu preciso estar na ventilação mecânica? Eu preciso do catéter? Eu preciso da sonda vesical de alívio? E só para finalizar, Bruninho, aquele quadrinho que você mostrou da carinha feia lá para a higienização das mãos, um dos maiores desafios que existe hoje, eu acho que dentro da terapia intensiva, não só da terapia intensiva, mas das instituições de saúde de uma forma geral, é a higienização das mãos. É uma coisa absurda a adesão. A gente não consegue uma adesão da forma que seria adequada. Então, turma, a gente deve ter em breve, vou ver se a gente consegue encaixar nas nossas aulas semanais aí, uma aula só sobre condições adquiridas e profilaxias. O que que a gente precisa fazer para ter atenção? O Bruninho é muito atento, né? O Diogo também. O Diogo é até metódico demais, mas dentro da metodologia dele, ele é um dos que higieniza a mão praticamente o tempo inteiro. E por que que a gente não consegue fazer isso? Eu me incluo nessa aí também. 5 tempos, né? Se você pensar lá nos 5 tempos, entra, higieniza. Virou, higieniza. Voltou, higieniza a mão de novo. Não estou falando de lavar, não. Álcool, passa álcool 70 lá. Anda com álcool no bolso, né? Porque se a gente mentalizar isso, a gente consegue fazer pelo menos 4 dos 5 tempos. Né? Tem um tempo que não falha nunca, contato com secreção do paciente, porque a gente tem nojinho, né? Tem nojinho. Você passa álcool, lava, passa álcool de novo e põe fogo quando está em contato com secreção do paciente. É isso que a gente faz. Então, se a gente tivesse essa cultura para todo o ambiente dentro do box do paciente, a nossa adesão era muito alta. Certo, turminha? Dúvidas? Vocês têm? Eu falei demais, mas também a aula sua, Bruno, foi muito completa. Né? Eu vou mandar de novo o link nosso aí da assinatura, porque eu acredito que quando a pessoa entra depois, ela, ela não vê o link e a mensagem anterior, não. Tem alguém perguntando aí alguma coisa, Bruninho, me ajuda aí, enquanto eu estou mandando aí lá no chat. Não foi. Cantar parabéns para Daniela, ó. Ah, não, merece não, cara. Daniela é da Clínica Médica. Né? Ela é da Clínica Daniela da Médica. clínica, Eu já estou ganhando uma sabendo aula de dela da Clínica. presente. Ganhando uma Exatamente. aula de presente aí, ó. É, é hoje, Dani? É hoje, tô ganhando trezentão, chefe. Aula. Mas você devia estar de plantão, porque eu estou vendo que você está em casa. Não, hoje eu tô em casa. Ah, e eu precisava de cobertura. Muito bem, anotei. Tá? Aí, tá Anotei. vendo? Tá anotado. Tá, Não, Bruninho? mas Marca dois hoje times eu de mereço banguela aí para folga, nós. ué. Hoje eu mereço folga. Entendi, mas vocês todos merecem, vocês estão indo muito bem. Dúvidas, meninos? Aula bem completa, viu, Bruninho? Excelente, excelente. Nós vamos divulgar essa aula sua como treinamento aí da pneumonia associada à ventilação mecânica, que é muito bacana, principalmente esse finalzinho que você voltou mais aí para prevenção, cara. E pelo menos você vê com jura se a gente consegue editar e pegar só essa parte aí para ficar Uhum. mais curta, para divulgar para 100% da turma lá do CTI e fazer todo mundo assistir. Nada de dúvida aí, turminha? Todo mundo Chefe. animado para ir para a festa da Dani. Eu acho que é sábado, né? Quem não estava Isso, convidado, eu estou sábado. convidando agora ao vivo, tá? Vocês vão lá prestigiar a Dani, que ela não chamou todo mundo, que ela não tem gente aí que ela não gosta, que eu sei, né? Paciência. Combinado, turma? Dani, Nada, parabéns para você de novo, né? nada. Feliz um ano novo aí que vai entrar para você. Continua essa pessoa bacana, dedicada e amiga que é nossa lá, companheira do CTI, tá bom? Tá bom. Bruninho, obrigado aí mais uma vez, cara. Boa aula para nós aí. Semana que vem tem mais. Boa noite, turma. Boa Um noite. abraço para Boa vocês. noite.